sabemos quem nós somos, nós damos passos mais seguros. E nós aprendemos que nós fomos criados por Deus com esse DNA celestial e com um propósito eterno. Nós vimos lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, que o Senhor, Ele tem planos para as nossas vidas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muitas vezes, é incrível, não sei se isso já aconteceu com você, mas a gente tem, no meu caso, muitas vezes eu me pego com a sensação de que o Senhor está demorando, Deus não está ouvindo minhas orações, e de fato, pode acontecer, mas não porque Ele não queira, mas porque as minhas atitudes impedem que eu esteja mais chegadinho dEle. A palavra de Deus diz que quando eu, enquanto esposo, não tenho um bom comportamento com a minha esposa, as minhas orações, elas são interrompidas. Existe um limitador. É como se existisse uma barreira que impedisse que as minhas orações cheguem ao Senhor. E a realidade é que são exatamente as minhas atitudes que impedem o fluir pleno de Deus na minha vida. E às vezes a gente é injusto com Deus, achando que Ele é que não está nem aí para nós. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? Lá em Hebreus capítulo 12, Paulo fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso aqui é muito forte. Eu gosto dessa ilustração que facilita a compreensão. Quando ele diz aqui, tendo os olhos fitos em Jesus, seja bem honesto. O que é que te levou a Jesus? Senão a expectativa de que Ele considere as suas orações no sentido de atender às suas necessidades. Muitas vezes as pessoas vão à igreja com expectativas de o que a igreja pode lhe oferecer. E muitos de nós nos aproximamos de Deus com essa expectativa. O que é que Deus pode fazer por mim? E aí a gente aprende que a palavra de Deus, ela tem muitas promessas. Milhares de promessas. E essas promessas, nessa ilustração, é como se fosse o rabinho do cachorro. Eu gosto de assistir aqueles vídeos engraçados de gatinhos, cachorros, aqueles animaizinhos. E por várias vezes eu já vi vídeos de cachorro correndo em círculo atrás do próprio rabo. Vocês já viram isso? Pronto. Então, pensa nessa situação. Quando ele diz aqui, os olhos fitos em Jesus, esse cachorrinho tem um rabo, e o rabinho simboliza as bênçãos de Deus nas nossas vidas, ok? São as promessas de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem aqui na terra. Qual é a promessa? Vida longa. Qual que é a condição? Honre seu pai e sua mãe. Ok? O problema é que a gente quer ter vida longa e a gente não cumpre a condição que é honrar os nossos pais. A gente foca na bênção, mas esquece da condição. Ok? Então vamos lá. Quando ele diz aqui, tendo os olhos fitos em Jesus, eu estou olhando para Jesus. Meus olhos estão fitos em Jesus, ok? Quanto mais eu foco em Jesus e me aproximo de Jesus, o que é que acontece com as bênçãos aqui? O rabinho, ele me segue. Sim ou não? Então, quando eu estou bem intencionado e as minhas expectativas estão no foco certo,
Eu vou para Jesus e as bênçãos me perseguem. Entretanto, quando a minha motivação não está alinhada com esse olhar fito em Jesus, e eu tiro os olhos de Jesus e fico focando nas promessas, aí eu vivo como esse cachorrinho que fica correndo atrás do rabo, andando em círculos, nunca se apropria verdadeiramente das promessas e vive uma vida de estagnação espiritual. É mais ou menos parecido com isso. As pessoas, elas acham que estão se aproximando de Deus porque estão indo à igreja, porque acreditam em Deus. Mas elas, muitas vezes, não vivem as condições para que o Senhor possa, na sua fidelidade, na sua justiça, derramar das suas bênçãos sobre a vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Então é muito importante a gente ter a revelação da nossa identidade, do nosso DNA. Quem tem revelação da sua identidade, do seu DNA, entende que existe propósito eterno para as suas vidas. Agora, esse caminho do propósito, muitas vezes, exigem de nós uma perseverança com a motivação certa, porque, do contrário, a gente acaba naufragando nesse caminho. Você já viu a corrida de São Silvestre? Quantas milhares de pessoas começam tão bem, mas nem todas, aliás, a grande maioria não chega no seu destino. Não atravessa a linha de chegada. Qual que é o segredo? E esse é o tema da mensagem de hoje. O segredo. Qual que é o segredo? Para que eu e você, nós possamos trilhar esse caminho do propósito sem naufragar, sem desistir. O que é que muitas vezes vai garantir que eu e você, a gente continue focado, com os olhos fitos em Jesus? É exatamente as expectativas bem direcionadas. Marque isso no seu coração. Expectativas bem direcionadas. E eu quero começar fazendo umas perguntinhas para vocês. É errado a pessoa esperar da igreja que ela decidiu fazer parte, receber uma boa palavra? É errado isso, sim ou não? Claro que não. Eu pergunto para você, quantos aqui tem filhos que vão ao Pais Kids aqui enquanto você está no culto? Levanta a mão assim, só para eu ter... Olha aí, quantos pais estão aqui e os seus filhos, nesse momento que você está aqui sendo ministrado, estão lá no Pais Kids, sendo abraçado, cuidado e tendo a ministração da palavra sobre as suas vidas, aprendendo mais sobre Jesus. É errado o pai chegar aqui na Paz Church de Itapipoca, por exemplo, e ter expectativas de que os seus filhos sejam bem tratados ali? É errado isso? Não, claro que não. É errado as pessoas chegarem aqui e quererem ser bem acolhidas, ser recebidos em uma célula, onde naquela célula desenvolve-se relacionamentos riquíssimos, amizades fortes, aquela atmosfera de fé, de alegria, tanta comunhão, tanta coinonia. É errado a pessoa chegar aqui e ter essas expectativas? Não, claro que não. Mas, ao mesmo tempo que eu digo que não é errado, eu digo também que é errado. Se as expectativas não estiverem bem direcionadas. Não estou entendendo nada, pastor Anderson. Vamos lá. Imagina duas famílias que chegam aqui, duas famílias fictícias, tá, queridos? Porque, até onde eu saiba, nada disso que eu vou compartilhar com vocês, nós temos vivido aqui. Amém? Mas imagine duas famílias fictícias que chegam à paz,
em um culto de celebração. As duas famílias chegam aqui. E uma dessas famílias, elas chegam e diz: cara, eu achava que nessa igreja eu ia me encontrar, mas eu não me senti entrosado. E tu, amor, o que é que tu acha? Também não. Também não. Parece que ninguém recebe a gente com carinho. A sensação que dá é que naquela igreja nada funciona. Aí elas vão para uma célula, não se encaixam naquela célula, procuram outra célula, e nessa outra célula elas também não se encaixam. E essa família fica muito, muito, muito frustrada. E vai para mais uma célula, vai para uma programação e diz: cara, eu não gostei. Aí o filho chega e diz: papai, eu não gostei, a tia do Kids brigou comigo, não gostei. E essa família, muito, muito frustrada. Por outro lado, a segunda família chega nessa mesma igreja, naquele mesmo culto, e diz: uau, é aqui que eu me sinto muito bem. Você viu como aquele pessoal nos acolheu na entrada da igreja? Você viu a preocupação dos irmãos na hora que eu fui estacionar o carro, que eu quase bati? Ele correu para garantir que eu não ia encostar o meu carro na parede. Uau, você viu a unção daquele ministério de louvor? Ai, amor, você gostou? E o marido olha e diz: minha filha, eu estou maravilhado, como Deus ministrou no meu coração, foi tudo tão incrível. Eles começam no horário exato, foi tudo realmente maravilhoso. Se teve alguma coisa que saiu assim um pouco, eu não percebi como Deus, Ele manifesta da sua graça através dos membros dessa igreja. Mesma igreja, mesmo culto, duas famílias apaixonadas por Jesus, mas uma família muito frustrada e outra família maravilhada. Por que isso acontece? Tá, vamos tirar um ambiente da igreja, vamos pensar no nosso casamento. Imagina dois casais apaixonados por Jesus. E eles se casam. Pouco tempo depois do casamento, eles começam a viver muitos desconfortos. E ele diz: olha, se eu soubesse que você era assim, eu não tinha nem casado contigo. Meu Deus, o que é que eu fiz para dar esse passo? Como eu estou arrependido. Moram juntos, mas vivem uma vida muito frustrada. Eles só não se separam mesmo porque eles têm a revelação de que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas o outro casal, que também é apaixonado por Jesus, eles estão vivendo assim, como que um mar de rosas. Ai, tchutchuquinha. Estou com saudade, amor, acabei de sair de casa. Ai, meu bem, fica um vazio. Volta! E estão assim, orando juntos, vivendo, sonhando. E aí, amor, nós vamos ter quantos filhos? Aí ela olha e diz: ai, amor, acho que 2 está bom, né? E aí ele diz: não, 2 eu aprendi com meu pai, quem tem 1 não tem nenhum, quem tem 2 só tem 1, nós vamos fazer 3 meninos. E eles estão assim, ó, sonhando. Servem ao mesmo Deus, leem a mesma Bíblia, os 2 casais apaixonados por Jesus, e um vive o céu na terra, enquanto o outro, uma vida de frustrações. Por que isso acontece? Você já parou para pensar nisso? Isso é muito, muito importante a gente entender. Sabe o que é o grande segredo para a gente realmente não viver essas frustrações? É a gente nunca trocar a fonte pelo instrumento, pelo canal. Quando nós mudamos
as nossas expectativas da fonte para o canal, a gente se frustra. A gente se decepciona. Por quê? Porque as pessoas são falhas. E se as suas expectativas estão direcionadas para as pessoas, isso vai te trazer frustrações. Mas, se as suas expectativas estão em Deus, você vai florescer. Você vai frutificar. Se a fonte é Deus, os canais nunca irão faltar. Existe uma diferença aqui, não é falhar, é faltar. Porque se um canal saiu do propósito e passou a decepcionar as pessoas, certeza que o Deus, que é a fonte, vai providenciar um outro canal. Vocês estão comigo, amém? São essas frustrações, motivadas pelas expectativas mal direcionadas, que alargam as tendas dos desigrejados. As pessoas com expectativas em pessoas. Eu sei que você, como testemunha de Cristo, como um representante de Cristo, você que tem a sua vida pautada nos valores do reino, você vai refletir isso. E quem tem riquezas espirituais vai transmitir isso para as pessoas. E as pessoas vão querer conhecer esse Deus que transformou a tua vida. Esse Deus que restaurou a tua família. Esse Deus que pega uma carioca que de 10 palavras que ela falava, 11 eram palavrões, e santifica a sua boca. Eu quero saber quem é esse Deus que pegou o Anderson, um depravado, um alcoólatra, e transformou o Anderson em um vaso de honra. As atitudes de pessoas geram impressões sobre instituições. Se você é um cristão e faz parte da instituição mais sublime na face da terra, que é a igreja, as tuas atitudes lá fora sinalizam de fato o que está no teu coração. O que fomenta a tua vida. E óbvio que as pessoas vão ter expectativas. Mas uma vez que nós temos essa revelação, as nossas expectativas nunca podem estar nas pessoas. Apesar de que eu sempre devo ter uma boa atitude. Vocês estão entendendo? No que depender de mim, eu vou me esforçar para viver os mandamentos de uns aos outros. Eu vou ser o primeiro a perdoar, eu vou ser o primeiro a pedir perdão, eu vou ser o primeiro a me humilhar. Eu quero agir assim. Por quê? Porque eu tenho revelação da minha identidade. E eu sei que os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. Não estou dizendo que é fácil. Mas quando a gente espera isso das pessoas, nós nos frustramos. Isso é muito sério, queridos. Olha o que o salmista revela lá no Salmo 62. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Eu vou ler de novo, porque eu li errado, tá, queridos? A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Olha o que ele nos ensina aqui. Vamos ver aqui o Salmo 119, na versão revista, Almeida Revista Atualizada. Olha só. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É mais fácil você tropeçar no escuro ou em um ambiente iluminado? Óbvio que é no escuro.
Até aquele ambiente que você está muito acostumado, que é a sua casa, às vezes você levanta e não quer ligar a luz para não acordar os seus familiares, e você sai ali, ó, pegando nas coisas, quando menos espera, o dedo midinho pega no canto da perna daquela cabeceira. Ai. Você não sabia que aquilo estava ali? Sim ou não? Mas estava escuro. Olha só. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Ou seja, quem de fato ama a palavra de Deus, como lâmpada para os seus pés, como luz para o seu caminho, esse tipo de gente não vai tropeçar. Uau! Diga, uau! Não vai dizer por aí que aqui é a igreja do uau. Porque tem gente que fica chateado com a gente porque a gente não costuma ficar dando a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Uau! Que revelação! Glória a Deus! Aleluia! Você já pensou se eu e você, dia após dia, nós conseguíssemos, Anderson, andar nessa luz? Tinha casamento destruído dentro das igrejas, sim ou não? Claro que não. Se a gente andasse nessa luz, não tinha gente frustrada dentro da igreja. Meu Deus do céu. Quando o coração troca a fonte pelos canais, nasce a decepção. Quando permanece na fonte, nós estamos fortalecidos. Nós vivemos uma estabilidade. As circunstâncias podem ser das mais adversas, mas nós estamos conectados à fonte. Não estou entendendo. Vamos lá. Aqui, eu sou um corpo, amém? Cabeça, tronco, membros e tantas coisas mais. E esse braço está vivo, sim? Por quê? Porque ele está conectado ao corpo. Se eu corto esse braço e ele cai ali, o que é que vai acontecer com esse braço? Desconectado do corpo. Vai morrer, gente. Assim somos nós, se a gente se desconectar da fonte. É um ramo desconectado da árvore, da videira. Ele vai murchar. É a brasa fora do braseiro. Você que gosta de fazer churrasco, você sabe o que eu estou falando. Você pega aquela brasa vermelha, em meio a tantas outras brasas, você tira aquela brasa e coloca ela isolada ali, sozinha, o que é que vai acontecer com essa brasa em poucos segundos? Ela vai se apagar. Ela começa esfriando, e quando menos espera, ela tá apagada. Sabe que muita gente sai do meio do braseiro, se desconecta do corpo, porque as expectativas estão mal direcionadas? Isso é fato. Então, o segredo tem a ver exatamente com a gente tratar o nosso coração nesse caminho do propósito. Olha o que diz Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo, na verdade, que fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O grande segredo para permanecer nesse caminho do propósito é exatamente onde nós colocamos as nossas expectativas. Em algum momento, você votou em um político com muita convicção. Mas é bem provável que as suas expectativas foram frustradas. Mas não é porque as suas expectativas foram frustradas que vai fazer cair por terra o que a palavra de Deus diz, que toda a autoridade é instituída por Deus. E quer você concorde ou não com o estilo de liderança dela, você, como um cristão, precisa honrar e submeter. Ah, pastor, sabe porque você não conhece o meu pai? Você quer que eu honre o meu pai? É porque você não conhece. Irmão, com todo carinho,
a palavra, ela é imutável. Quer você concorde ou não. A palavra não diz, honra teu pai se ele for legal e fizer tudo do jeito que tu quer. Não. Só honra, meu irmão. E quem tem essa consciência, sofre aflições, mesmo que injustamente. É exatamente o passar pela prova dando glória a Deus, por causa da revelação que nós temos, que as nossas expectativas não devem estar nas pessoas, mas na fonte. E se você que não foi criado pelo seu pai está aqui hoje, é porque Deus cuidou de você através de outras pessoas. Deus, ele continua sendo Deus. Então, foca na fonte. Amém? Pessoas são canais. Se um canal falhar, Deus levanta outro. Quando a expectativa está em Deus, a falha de alguém não nos destrói. Ah, eu não vou pagar imposto porque tem muito ladrão na política. Não paga não, para tu ver o que é que vai acontecer contigo. Teu nome vai para dívida ativa, tu pode passar por momentos de constrições nas tuas finanças, ter bens bloqueados, você vai sofrer consequências. Ah, eu não concordo com esse fotossensor aqui nessa rua, porque aqui dá para andar 100 km por hora. Não faz sentido um fotossensor de 60. Pois passa com 100, porque tu acha que deveria ser 100, para você ver se você não vai sofrer as consequências da autoridade daquele fotossensor, mesmo que você não concorde com ele. Vocês estão entendendo, queridos? Então, muitas vezes, nós estamos agonizando, não é porque Deus não está nem aí para a gente, é porque a gente faz o que a gente quer e não o que precisa ser feito. Porque a gente não concorda, por mais que seja uma verdade, eu não sou obrigado a concordar, ok? Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu não concordo com essa prática, ser pecado. Meu irmão, você pode fazer tudo. Eu posso ou não posso fazer tudo? O que é o problema? Que, na verdade, nos protege, né? Não é o problema, exatamente. É que nem tudo convém. Se a minha vida é de agradar e glorificar a Deus, eu vou ter limites. E quais são os limites? O prumo que a palavra de Deus estabelece. Quer eu concorde, quer eu não concorde. E às vezes a gente distorce a palavra. Já viu aquela pessoa que chega e diz assim: eu bato o olho na pessoa, eu sei se ela presta ou se não presta. Rapaz, na hora que a pessoa entra na igreja, eu olho e eu já digo se essa pessoa presta ou não presta. Eu sei logo quando a pessoa está querendo me enrolar. Você já viu gente assim? Você nunca fez isso, né? Em nome de Jesus. E a pessoa diz, eu sou muito espiritual, eu tenho o dom de discernimento. Aí, às vezes, dá vontade da gente olhar e dizer, irmã, com todo carinho, você tem um demônio de desconfiança, irmã. Mas sabe, amados, às vezes a gente está com as nossas expectativas mal direcionadas e a gente fica cheio de pensamentos ruins a respeito das pessoas. Ai, pastor, mas você sabe. Eu já usei esse versículo de forma errada muitas vezes. A palavra de Deus diz, maldito do homem que confia em outro homem. Vocês já viram isso? Vocês já me viram falar isso aqui? Seja honesto. Eu peço perdão para você, porque certamente eu falei de uma forma equivocada. Vamos ler Jeremias capítulo 17, olha só. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Não é que eu vou sair desconfiando das pessoas. O que eu não posso é ter as pessoas como fonte da minha vida.
É exatamente o que o André compartilhou aqui. Você pegar um texto e não considerar o ambiente, o momento histórico, você não considerar, não é, a motivação do autor, você pode usar um texto fora do contexto como um pretexto para justificar uma atitude sua. E ele continua e diz assim: ele será como um arbusto do deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas olha a esperança, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então, olha só, essa frase que está aqui no telão, olha só, em resumo, ó, o problema não é confiar nas pessoas, e sim depender delas como fonte, desviando o nosso coração do Senhor. E a gente entende aqui o quê? Que quando nós temos expectativas no ser humano, nós vamos viver frustrações. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão falhar com você. Por mais bem intencionada que ela seja. Mas, quando nós temos a nossa expectativa em Deus, isso gera satisfação nas nossas vidas. Nós não dependemos das pessoas e nem de circunstâncias para a gente viver a alegria do Senhor nas nossas vidas. Amém, amados? Até aqui tudo bem? Certo, pastor, mas como é que eu sei quando as minhas expectativas estão mal direcionadas? Vamos lá, sinais de expectativa mal direcionada. Hipersensibilidade a falhas humanas. Não sei se você já viu isso. Poxa, ninguém ligou para mim. Meu aniversário. O meu líder mandou uma mensagem para mim, pedindo o relatório da célula, mas ele nem me deu os parabéns. Expectativas. As pessoas falham. Isso pode ser uma luzinha amarela, zona de perigo. Talvez você precise voltar o seu coração para a fonte. Porque a tua alegria no dia do teu aniversário, apesar de ser muito bom a gente ser lembrado, a gente sabe disso, mas a sua vida não deve depender das mensagens que você não recebeu no dia do seu aniversário. Porque isso vai gerar frustração. E a frustração é o primeiro passo para a destruição de relacionamentos. Amém, queridos? Outro sinal de expectativa mal direcionada: oscilações de humor espiritual, conforme quem prega ou quem canta. Rapaz, eu não vou para a igreja não, fiquei sabendo que é o pastor antes que vai pregar. Eu não vou para a igreja não, porque eu gosto da Bianca, quando a Bianca canta, e a Bianca não vai cantar nesse final de semana. Só quem vai cantar é o Ismael. Exatamente. O humor espiritual vai depender da performance na plataforma. Amém? Quem tem fome, come. A unção é real, mas a fome é sua. Lembra das duas famílias? Mesma igreja, mesmo culto. Expectativas diferentes, resultados diferentes. Outro sinal de que nós podemos estar com as nossas expectativas mal direcionadas: tropeços recorrentes em ofensas. Meu irmão, se tu não tem revelação da tua identidade, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a teu respeito vai influenciar no teu termômetro da alegria. Se você não tem revelação de quem você é em Deus, qualquer tipo de conversa vai te entristecer. Talvez muitas pessoas deixam até de ir para a célula, porque elas são dependentes de outras pessoas
E quando ela imagina a possibilidade de alguém estar falando alguma coisa sobre ela, claro que a igreja deve ser o ambiente mais seguro da face da terra. Eu costumo dizer, a igreja é uma bênção, quem estraga a igreja são as pessoas. Assim como casamento é maravilhoso, se casamento é uma bênção, por que tem gente que não quer saber de falar de casamento? Frustrada. Talvez por causa dos seus pais, que não viveram um bom casamento, mas isso é real. Então, cuidado para você não tropeçar em ofensas. Quando nós trocamos a nossa fonte pelos canais, a gente pode se ofender. Inclusive, eu postei hoje no meu Instagram, coisa rara de fazer, que é postar alguma coisa no Instagram, um livro da nossa livraria aqui, do nosso pastor Eibe, Ofendido Nunca Mais. Leia esse livro. Eu creio que vai ser muito positivo para você. Sabe qual é outro sinal de uma expectativa mal direcionada? A expectativa de perfeição na liderança. Achar que porque é o pastor, porque é uma autoridade espiritual, é um padre, são perfeitos. Não, são falhos também. Não esqueça, eu e você, nós somos vasos de barro. Pode ter trincaduras, pode ter partes quebradas desse vaso. Nós estamos no processo. Amém? Outra, comparações constantes com outras igrejas, células, líderes. Isso é tão perigoso, queridos. Imagina a pessoa que está, o primeiro casamento não deu certo. E ela se casa de novo. E num momento de desavença ali, de um desconforto, ela olha e diz, a fulana nunca fez isso comigo. Meu irmão, é mesmo dar uma facada, não é não? Eu nunca vivi essa experiência. Mas eu imagino que deve ser muito ruim. Você está trilhando um relacionamento, desenvolvendo ali um ambiente, e você ser comparado com pessoas que fizeram parte da vida da outra pessoa. E a pergunta é, por que tu não volta para... Cuidado. Porque se você tem expectativa no canal, talvez o canal que Deus está usando ali com outras pessoas, com outro propósito, pode ser um tropeço para você. Amém? Outro, dependência emocional do reconhecimento. Ah, passei a noite orando para levar uma dinâmica na célula, e o líder, nem me elogiou. Quando recebe elogio, está animadinho. Mas quando não recebe tapinha nas costas, fica frio. Qual a motivação, querido? São sinais, tá? São sinais dessa expectativa mal direcionada. Porque se tudo que eu tenho é dele, é para ele, eu não estou com expectativa. Até a própria palavra diz, aquele que fez o que fez, esperando uma vanglória, ele já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Não vai ter recompensa para ele. Não vai ter galardão. Está lá em Mateus, capítulo 6, se eu não me engano. Depois você dá uma lida lá. Expectativas em canais. Busca por recompensas imediatas. Isso é muito sério, amado. Quando a expectativa é em resultados rápidos, a frustração é certa. Já toco bateria há 30 anos. E tem que passar 6 meses para poder fazer uma audição para ver se pode começar no Ministério de Louvor. Esse tipo de gente tem que passar 2 anos, se realmente não mudar. Porque expectativas mal direcionadas.
O pastor é o dono do púlpito. Na igreja que eu fazia parte, toda semana eu pregava. Pois volta para lá, irmão. Expectativas mal direcionadas. Supervalorização das estruturas. Pessoas que são mais apegadas ao método, aos eventos, como se o programa fosse resolver tudo. Tem um cara aqui em Itapipoca chamado Pastor Neguinho. A igreja desse cara hoje é uma bela igreja. Mas quem não conhece a história, não sabe que aquela igreja começou debaixo de um cajueiro, lá perto do Mix Mateus. Sempre reunindo debaixo do cajueiro. Pastor, e o que é que ele fazia quando chovia? Irmão, devia ir para a casa de alguém, puxava lona, adorava a Deus na chuva, eu não sei. O que eu sei é que a estrutura pouco importa para quem está com as expectativas bem direcionadas. Isso tudo aqui é maravilhoso. Deixa eu perguntar para você. Era impedimento para você ouvir a palavra de Deus sentado no chão, se não tivesse as cadeiras? Isso é a prova de que a estrutura é o que menos importa. Mas quando eu tenho expectativas na estrutura, na liturgia, eu vou me frustrar. Quer ver outro sinal de que as expectativas estão mal direcionadas? Quando o desânimo vem diante da ausência de pessoas. Poxa, a minha célula, 2 pessoas na minha célula essa semana. Não tem gente na minha célula. E aí vem o desânimo. Me diz uma coisa. Qual a causa de você viver o propósito da célula? Se você for fiel no pouco, Deus, Ele vai te fazer fiel sobre o muito também. Podia ter uma pessoa só aqui, eu ia pregar com a mesma intensidade que eu estou pregando para vocês. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que quando uma alma é conduzida ao arrependimento, os céus festejam. Isso é muito forte. Terceiro culto. Se tivesse mais 2, eu dava conta, você sabia? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu irmão. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para a fonte. Uma oração simples: Pai, renova as minhas forças. Renova as minhas forças. Está cansado, irmão? Se prepare, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A fonte é Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. E eu queria encerrar trazendo aqui 3 passos para você alinhar as expectativas. O primeiro deles é o arrependimento. Vocês lembram quando a pastora Rose pregou aqui sobre onde eu caí? Que o nosso irmão Rony foi fazer um teatro e caiu mesmo. Onde eu caí? Para que você se arrependa, você tem que reconhecer. Então pergunte para Deus: Pai querido, qual foi o momento que eu me frustrei porque eu gerei expectativas nos canais e tirei o meu olhar que deveria estar fito em Ti? Muita gente não consegue viver o sobrenatural de Deus nas suas vidas, sabe por quê? Porque elas estão com expectativas erradas. Eu não vou àquela igreja não, que lá é cheio de hipócrita. Irmão, os hipócritas precisam de Jesus para que eles tenham a vida transformada. Eu não vou para aquela igreja não, porque ali é cheio de estelionatário. Irmão, Jesus morreu para os estelionatários também. Eu não vou para aquela igreja não, porque ela aceita todo mundo. A pessoa no mesmo dia posta foto no forró à noite e no outro dia posta na minha casa, no melhor lugar para estar. Deixa eu te dizer, Jesus morreu para essas pessoas também, querido. Sim ou não, igreja?
problema é que a galera está com a expectativa mal direcionada. Se Deus mudou a minha vida, por que Ele não pode mudar a vida de quem está lá fora precisando desse amor? Porque eu acho? Não é sobre o que eu ou você achamos. É sobre o que Deus pensa de mim, de você. É sobre se permitir ser lapidado por um marceneiro expert em transformar troncos todos desfigurados em obras de arte. E é por isso que eu e você estamos aqui. Para aprender a direcionar as nossas expectativas. Sabe por quê? Porque essa cidade, ela precisa do poder do Evangelho que deve ser disseminado através da minha e da sua vida. E é assim mesmo. Imperfeito. Deus, Ele quer usar a tua vida, cara. Mas você precisa se permitir. Por isso que é importante você ter revelação da sua identidade, que vai trazer a luz do teu propósito eterno, e que através de uma expectativa bem direcionada na fonte, você vai ser capacitado de forma extraordinária pelo Espírito Santo de Deus, com aquele mesmo poder que Deus ressuscitou o Cristo dos mortos, para que você seja a coroa dele aqui na terra. Isso é muito forte, gente. Que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas daqui por diante. Porque hoje, nós estamos sendo ensinados, eu falo com muito carinho, eu e você, nós nunca mais vamos poder dizer que a gente não sabia, que a gente tinha que vigiar as nossas expectativas. A palavra está sendo pregada. Quem tem fome, come. Mas é responsabilidade minha e sua. Pegar todas essas promessas e pela fé, a gente se apropriar de todas elas. Para que o inimigo, ele não tenha mais argumentos sobre nós. Nós vamos pisar na bola? Tenho certeza que nós vamos. Mas sabe de uma coisa? Nós não vamos ter prazer nisso. E Satanás, ele não vai poder me acusar e nem acusar você. Sabe por quê? Porque nós vimos que com Cristo nós fomos crucificados. Com Ele nós ressuscitamos para uma nova vida. Isso é muito forte. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei lá no casamento ontem do meu irmão Éder e da irmã Juliana. Imagine que isso aqui é Jesus. E esse celular aqui sou eu e você. Ok? E a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, ok? O que é estar em Cristo? É isso. Você está me vendo? Você está vendo o celular? Por quê? Porque ele está em iPad. Se eu pego esse iPad e jogo na fogueira, o que é que vai acontecer com esse iPad? Ele vai ficar destruído, sim ou não? E com o celular, o que é que vai acontecer? Ele vai ser destruído junto com o iPad, ok? Aí, agora, alguém pega esse iPad, tira da fogueira todo derretido, todo detonado, e ressuscita esse iPad. Cadê o celular? Está onde? Em iPad. O que é que acontece com o celular? Se o iPad ressuscitou e o celular está em iPad, o que é que acontece com o celular? Ele também ressuscitou. Agora a gente pega esse iPad e sobe aos céus e deixa ele à direita de Deus. Onde é que está o celular? Está à direita de Deus. Sabe por que é difícil a gente acreditar que nós morremos com Jesus e com Ele nós ressuscitamos e estamos assentados à direita de Deus Pai, acima de todo principado e potestade? Porque a incredulidade impede da gente ver o sobrenatural.
Porque a fé sobrenatural, ela é usurpada pela fé natural. A nossa tendência diabólica de só acreditar no que nós vemos. É a fé de Tomé. Deixa eu botar o dedo aí no lugar do prego para poder acreditar que é o Senhor mesmo. E aí a gente quer viver o extraordinário que se origina na fé sem fé. Isso é ignorância. Amém, igreja? Vocês estão caladinhos assim porque está fazendo sentido ou é porque vocês estão com a cabeça na pizza lá depois do culto? Cara, o evangelho é simples. A gente é que complica o evangelho. A minha oração é que essas verdades façam morada no seu interior. Então, um grande passo para a gente alinhar as nossas expectativas é se arrepender. É entender e identificar onde nós permitimos que os nossos corações se frustrassem, porque nós direcionamos as nossas expectativas para o lugar errado. Segundo passo, perdão. É você perdoar aquela pessoa que te frustrou. Porque sem perdão, querido, a gente jamais consegue se apropriar dos benefícios da cruz. Liberte-se da mágoa de quem não supriu as suas expectativas. Ela estava só vivendo. A culpa é sua, que colocou as expectativas no canal, ao invés de nunca ter largado as expectativas na fonte. Terceiro, uma vez que você se arrependeu, uma vez que você perdoou, realinhe as suas expectativas na fonte. Lembra do salmista? A minha alma, Senhor, espera somente em Ti. Por mais que o meu pastor tenha pisado na bola, por mais que o meu pai tenha pisado na bola, por mais que o meu líder de célula não tenha feito da forma que eu entendia que deveria ser, apesar de tudo isso, Senhor, o Senhor é a minha fonte. E é em Ti que eu espero. Se a fonte é Deus, sempre haverá canais. Se um canal falhar, a fonte levanta outro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero encerrar. Eu vou ler esses versículos aqui. Qual é o nosso maior referencial? Diga, Jesus. Ele é o nosso padrão. E eu quero encerrar mostrando algo para vocês. Quando Jesus, ele estava diante daquela multidão, e aquela multidão gritava, Hosana, salva-me. Dias depois, essa mesma multidão que tinha em Jesus a expectativa do Messias, essa mesma multidão que exaltava com júbilo a Jesus, num domingo, na sexta-feira, essa mesma multidão, quando Pilatos pergunta, e agora, o que é que eu vou fazer com Jesus? O que foi que a multidão gritou? Crucifica. Rapaz, se Jesus fosse apegado à forma como as pessoas agiam com ele, ele tinha motivos para se chatear, sim ou não? Só que ele não tinha expectativas mal direcionadas. Aí Pilatos olha e diz assim para a multidão, mas o que é que ele fez de errado?
Alguém explicou alguma coisa? Não. A palavra de Deus diz que eles gritaram ainda mais intensamente: crucifica-o, crucifica-o. Aí Jesus está lá na cruz, ó. Aí ele conversa com a fonte. Aí ele olha para a multidão que gritava crucifica-o. Ele diz: essa galera, domingo passado, estava me exaltando. E agora eles estão aqui, mandando me matar sem eu ter feito nada. Pelo contrário, eu só derramei amor sobre a vida deles. Eu só cuidei deles. E eles estão me crucificando aqui. Aí ele olha para Deus e diz assim: Pai, a minha fonte é o Senhor. Eu tenho revelação da minha identidade. Eu não sou levado pelos aplausos, pelas críticas, pelo que as pessoas falam ou deixam de falar. Mas uma coisa eu te peço: perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Você está entendendo quando a gente tem a nossa expectativa na fonte? Os canais podem até nos decepcionar, mas a fonte não. Por isso hoje, querido, olha só, saia daqui com essa convicção em nome de Jesus. Não negocie a fonte. Lembra no domingo passado sobre os 4 P's? Vocês lembram? Me ajudem a lembrar, que eu não me lembro não. Mas eu sei que tinha propósito, processos. Bora, Wander, cadê a memória? O último, os princípios são os últimos. Propostas, processos. Não, tem um quarto. Eu vou pegar aqui no meu esboço. Propostas é o intruso. Eu vou pegar aqui, em nome de Jesus. Tenha só uma paciênciazinha. Não perde o time não, viu? Foca aí, foca na bênção. São os 4 P's. Eu estou ouvindo uma voz aqui. É no microfone, é no teu ouvido, é? Eu preciso